Fala galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um projeto aí que é do UN Studio, né? Que é um centro de futebol lá na Coreia do Sul. E a gente vai fazer uma cobertura aí que, se eu não me engano, é de um ginásio ou de algum centro de treinamento ou de jogar futebol, alguma coisa desse tipo, que eu achei bastante interessante. Eu estava vendo assim pela internet, aí eu vi, nossa, isso daria uma aula interessante aqui para o canal. E aí, se você tiver alguma outra ideia, algum projeto que você quer aqui no canal, deixe aí nos comentários que a gente vai tentar fazer para os próximos vídeos. Então é isso e vamos para o vídeo. Então, pessoal, já estou aqui com o projeto do navegador aqui aberto. Então, esse projeto do Master Plan para um centro de futebol lá na Coreia, lá em Seul, na Coreia do Sul. E aqui a gente tem uns três prédios aqui principais, né? Esse aqui é um estádio, esse aqui parece que é como se fosse a entrada, né? Que deve ter um lugar para comprar ticket ou sei lá o quê. E aqui a gente tem alguma coisa que eu suspeito que seja um auditório ou então um campo coberto ou alguma coisa desse tipo. E aqui um campo de futebol, né? Ou pode ser um centro de treinamento esportivo, alguma coisa assim. Mas enfim, a gente vai se focar em fazer essa cobertura, né, essa forma aqui da cobertura. Então a gente pode abrir aqui o Rhino e o Grasshopper, tá? Então eu já estou aqui com o Rhino e o Grasshopper aberto, né? E aí, como é de praxe nos meus vídeos, a gente vai utilizar quase que 100% só o Grasshopper. E a gente vai fazer só esse detalhe dessa fachada dessa vez, a gente não vai fazer o projeto completo com essa parte toda aqui de baixo, porque eu acabei fazendo isso com o script e acabou que ele ficou muito longo, e eu acho que a parte interessante, principal de se fazer no Grasshopper é a cobertura, essa parte de baixo. Daria facilmente para fazer uma modelagem no Rhino fazendo isso aqui, e daria muito menos trabalho. Então a gente vai se focar em fazer essa cobertura aqui no Grasshopper, beleza? Então, primeiro a gente vai fazer um retângulo, que vai ser para criar as dimensões do nosso projeto, né? A gente pode colocar dimensões grandes, né? Porque eu imagino que seja um projeto grande. Eu não consegui achar plantas e nem nada como referência de tamanho do projeto. Então a gente vai utilizar aqui um retângulo genérico para ter aí como se delimitando o espaço do nosso projeto, né? Beleza, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai separar agora entre as linhas do retângulo que estão em Y e que estão em X. E para isso a gente vai explodir o nosso retângulo. E aí a gente vai usar um componente que eu já usei aqui em outras aulas. Eu falei sobre ele na minha aula de sobre vetores. Eu vou deixar linkado no card, caso você não tenha visto. Que é o dot product, né? Que é basicamente compara dois vetores e checa se eles são perpendiculares. E ele me dá um valor aqui de 0 até 1, e 1 seria, aliás, ele checa se os vetores são paralelos. Mas aí, se for 1, o vetor é totalmente paralelo, né? Se for 0, o vetor é perpendicular. Então a gente pode utilizar ele para checar se as nossas linhas aqui são paralelas a um vetor, né? Então a gente vai utilizar essas linhas como se fossem vetores aqui do Grasshopper. Então a gente vai colocar aqui e a gente vai checar se eles são paralelos ao y, ou então ao x, pode ser também. E aí a gente vai separar em duas listas para o paralelo e não paralelo ao y. Como ele já me dá resultado de 0 e 1, né? Aqui, ó, que é justamente se é paralelo, não paralelo, etc. O menos 1 é quando o vetor é invertido. Então a gente pode só dar um absolute aqui, por exemplo. E aí ele vai andar 0, 1, 0, 1. E aí, como você sabe, no Grasshopper a gente pode converter esse 0, 1 em true e false. E aí a gente vai utilizar isso para fazer um dispatch. Então, se a gente conectar aqui e aqui, aliás, aqui, tá? Ele vai dar para a gente já as curvas aí separadas em X e em Y. E beleza, aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essas curvas em pontos e utilizar o Graph Mapper para mover
esses pontos em Z, né, e criar uma outra curva aqui que vai servir para delimitar a superfície que a gente vai fazer aqui na cobertura. Então a gente pode dividir por 10 igual tem por padrão mesmo, tá? Não precisa alterar não vai dar grande diferença aqui nesse script. E aí beleza, a gente tem aqui as duas divisões. E agora a gente vai mover em Z. Então move nos dois aqui, Z, né? Que é o nosso vetor de movimento. E aí a gente vai utilizar o Graph Mapper para mover em Z aqui ambos, né? Então a gente vai mover utilizando uma Sine Curve. A gente pode colocar aqui mais ou menos, copiar isso aqui e beleza, né? Então a gente tem que mover pela mesma quantidade de pontos que a gente tem aqui. Então a gente pode utilizar um list length e a gente vai utilizar esse list length aqui, né? Que mede o tamanho da nossa lista, para criar uma lista de números de 0 até 1, utilizando o range, né? Eu vou colocar o bifocals para que vocês possam ver o nome dos componentes que eu estou utilizando, né? Fica mais fácil assim. E aí, aqui, eu posso colocar aqui x menos 1, porque, como vocês sabem, o range conta os intervalos, e o que a gente quer é a quantidade total, não os intervalos entre os números. Então, a quantidade total vai bater agora com essa quantidade de números aqui. Beleza. Então, a gente tem nossos dois range, a gente vai aplicar o Graph Mapper aqui na nossa lista de números. E como você sabe, mapeia esses números aqui nesse gráfico. Então, ele vai plotar esses números nesse gráfico aqui, e aí mudar esses números. Então, eu vou colocar aqui e aqui. E beleza. Agora, a gente vai utilizar esses valores para mover em Z os meus pontos, né? Então, a gente vai mover aqui. Com isso aqui, aqui. E a mesma coisa aqui. E aí, para a gente conseguir alterar, né, a altura que esses pontos estão sendo movidos, né, a gente vai mudar o nosso domínio aqui do nosso, do nosso range, né, que vai alterar aí quanto que vai subir e descer. E como vocês sabem, o Graph Mapper original que a gente tem aqui no Grasshopper, ele não muda esse domínio dinamicamente. Então eu vou utilizar o Graph Mapper de um plugin, que é o Richer Graph Mapper, que eu vou pôr na descrição do vídeo, para caso vocês queiram baixar esse plugin de Grasshopper. Então vou deletar aqui, e aqui eu vou utilizar esses valores, vou utilizar a Sine Curve, novamente, copiar aqui novamente, e aqui ele me tem um Source Domain e um Target Domain, então eu vou pôr um Bounds, que vai ser para poder pegar já o domínio que a gente está utilizando aqui. E aí, não, aliás, não precisa do bounds, não. A gente pode só conectar aqui no target o construct domain aqui, que ele já está de 0 até 1, aqui vai estar de 0 até 1 também, e a gente vai mudar o valor final aqui do output do Graph Mapper, né? Então, a gente pode alterar os valores aqui, e aí eu vou alterar aqui valores maiores para mover aqui, né? Então, vai começar no 5 aqui, ele vai mover 5 e vai terminar no 10 aqui. Então, se eu conectar aqui, ó, ele já está fazendo isso, né? O menor está no 5 e o maior aqui vai estar no 10. E aí eu vou poder alterar aqui mais facilmente. E aí aqui os dois tem que ser mais ou menos igual, né? A altura dessas duas curvas para fazer a superfície do telhado. Então a gente pode colocar aqui os dois a mesma altura mínima e a altura máxima a gente pode deixar a variável diferente, né? Porque as duas curvas, se a gente olhar a nossa referência aqui, elas parecem ser diferentes em termos de altura que está subindo aqui a curva, né? Então, vamos voltar para cá. E ok. Beleza, agora ele está movendo aí já. E a gente pode utilizar o Graph Mapper, brincar um pouquinho se quiser, né? Claro. E aí alterar os parâmetros aqui também.
e etc. Nada demais para as pessoas que acompanham o canal aqui, né? Então, vamos apagar isso aqui. E agora a gente vai interpolar essas curvas, que é para criar os pontos, aliás, né? Que é para criar a curva. E aí, a gente tem aqui duas curvas agora, né? 4 curvas, aliás. E a gente vai criar a superfície a partir disso, só que a gente não vai dar loft, né? Que a gente costuma fazer. A gente vai utilizar a Network Surface, né? Que é justamente para criar uma superfície a partir de uma emaranhado de curvas, né? De uma malha de curvas. Então a gente vai utilizar essas aqui, por exemplo, com nossas curvas em U e essas como nossas curvas em V, e aí ele vai criar a nossa superfície. Então a gente tem que dar a flatten aqui, tá? Para garantir que a nossa lista vai estar os dois curvas na mesma lista. Vou colocar aqui e aqui. E aí ele cria aí para a gente essa superfície, né? Beleza. E aí a gente já tem alguma coisa mais ou menos como seria ali a cobertura daqui, né? E aí agora a gente vai dividir essa superfície nas curvas aqui, a gente vai pegar as isocurvas dela. Então a gente vai pegar aqui a isocurve. E aí o que o isocurve pede? Ele pede as coordenadas em U e V da superfície, né? Eu já expliquei isso aqui várias vezes, né? Então, imagine que eu tenho aqui de 0 até 1 e de 0 até 1 aqui. E aí teria como se fossem as coordenadas desse mundo aqui, só que dentro dessa superfície, né? E aí se eu tenho, por exemplo, 0,5 e 0,5, eu tenho um ponto aqui no meio, né? Fazendo a ligação. É exatamente essa lógica que a gente vai utilizar. E aí ele vai me dar os pontos aqui nessa superfície. E aí a partir desses pontos é como se ele estivesse extraindo as isocurvas. É exatamente igual um comando aqui do Rhino, por exemplo. Eu posso dar bake aqui, ó. Se a gente der shaded, vocês vêm cá em isocurves, extract isocurves. Ele vai pegar aqui a partir de um ponto uma isocurva. Você pode mudar a direção para ver, por exemplo. E aqui ele pega nas duas, né? Então seria o equivalente ao both aqui. Então eu posso pegar aí várias isocurvas da minha superfície. Beleza? Então vamos lá pegar as isocurvas. E aí eu preciso desses pontos mapeados aqui, né? Então eu vou construir um ponto aqui. E aí vou pegar o range. E aí vou pegar em Y, né? Porque eu quero pegar desse jeito aqui as nossas curvas. Então, já está para cá, né? Então eu posso pegar em X. Beleza. E agora a gente vai dar um reparameterize aqui, que é justamente para reparametrizar nossa superfície, para que ela fique com as coordenadas de 0 até 1. E aí, pronto, agora eu já tenho as minhas curvas aqui. Beleza? E agora a gente vai mover essas curvas, né, e criar aquele efeito lá do nosso projeto de referência, né? Então a gente pode apagar aqui. E aí a gente pega a curva aqui, no caso está aqui, né, em V, e beleza. Agora a gente vai mover elas, né? E aí para mover elas a gente vai precisar pegar os pontos de controle para a gente mover e desconstruir a nossa curva, depois construir ela, né? Então a gente pode pegar aqui o Control Points e aí ele me dá aqui os pontos de controle da nossa curva. E aí a gente vai mover esses pontos de controle novamente pelo fator Z, né? E a gente vai utilizar o Graph Mapper novamente. E a gente pode utilizar o Sign novamente também.
Beleza? E aí, para mapear, né, como que a gente vai mover isso, eu vou desconstruir esse ponto e eu vou pegar as coordenadas dele aqui, né, nessa direção, que vai ser justamente para ele mover de acordo com essas coordenadas. Ele vai mapear nesse Graph Mapper aqui esses valores nessas coordenadas, depois remapear eles de 0 até 1, e aí mover no eixo Z aqui. Então eu vou pegar, provavelmente é o oposto desse aqui, então é Y, os valores em Y. Eu vou pegar aqui agora o bounds, porque esses valores aqui estão com quantidades que a gente não sabe, né? Aleatórias basicamente, que é das coordenadas aqui. Então, a gente pode pôr aqui, e aí o target a gente pode colocar um construct domain, beleza? A gente pode pôr um valor aqui, por exemplo, tipo 2, e vamos mover aqui os nossos pontos, e aí a gente vai refazer a nossa curva, então a gente vai criar uma NURBS Curve, só que PWK, né, que é utilizando essas informações. Então se eu digitar aqui PWK, aparece NURBS Curve PWK, ele me pede os nossos pontos, os pesos, né, que estão aqui também, a gente pode alterar se quiser, mas a gente não vai fazer isso, os nós, e pronto, agora ele moveu aí os nossos pontos de controle, né? E aqui a gente pode alterar esses valores, por exemplo. E legal. Só que aí o que acontece, né? Eu estou movendo aqui, vocês podem ver mais suavemente aqui até chegar no meio, criando esse efeito aqui dessa curva de sino, né? Estou movendo aqui desse jeito. Só que eu não estou movendo dessa mesma forma assim, né? Eu não estou aumentando gradativamente desse para esse, né? Ele está movendo a mesma quantidade aqui, 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 etc. Só está mudando na própria curva. E aí, para criar esse efeito, a gente vai ter que utilizar mais um Graph Mapper aqui embaixo, com a mesma curva de sino. Só que aí a gente vai utilizar uma multiplicação aqui. E aí a gente vai multiplicar ele por cada lista inteira, né? Então a gente tem aqui várias listas, né? Então vou pegar aqui o parâmetro viewer para vocês verem. A gente tem aqui várias listas, no caso 11, né? E aí a gente tem que multiplicar um valor para cada lista dessa, para que ele vá reduzindo esse movimento aqui a cada curva, né? Porque cada curva está representando uma lista aqui no nosso Grasshopper, né? Então, a gente pode pegar isso aqui, o construct domain, né? Colocar aqui embaixo. A gente vai utilizar outros valores se a gente quiser. Aqui o valor que vai mais importar é o mínimo, então a gente pode colocar aqui. Pode tirar esse bounds aqui. E aí a gente vai criar aqui a partir de um range, né? Que a gente costuma utilizar, né? Já utilizou várias vezes. E aí, para fazer a lista, a gente vai pegar o Tree Statistics, que é para pegar informações sobre uma árvore de dados, né? Do Grasshopper. E aí, ele me dá aqui os valores de quantidade de branches que a gente tem na nossa árvore de dados. Aqui a gente tem 11. Então, a gente pode conectar aqui. E aí ele vai me dar aí uma lista com esses 11 valores, só que como sempre o range conta os intervalos, então a gente pode dar um x-1 aqui, e aí ele vai passar a fazer 11 itens. E aí a gente pode pôr isso aqui. Essa lista já está de 0 até 1, então a gente não tem que se preocupar com o source domain aqui. E agora a gente vai conectar aqui no multiplicador e conectar aqui em Z. Beleza, né? Tá dando algum erro aqui, não sei porquê. Ah, tá. É porque eu não dei graft aqui na minha lista, né? Aí eu precisava associar o quê, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem
11 listas, né? E aqui a gente tem uma lista com 11 itens. O que a gente precisa fazer? A gente precisa transformar isso aqui em 11 listas com um item. E aí a gente vai dar graft para fazer isso. E aí ele já vai fazer isso para a gente. Beleza? Então a gente pode pagar aqui e pegar as nossas curvas originais também, que a gente ainda vai utilizar elas. E aí a gente já tem esse efeito, né, que a gente criou aqui, ele gradativamente e aumentando, né? Se a gente diminuir isso aqui, ó, ele praticamente zera aqui, né? Chega bem próximo de zero e vai aumentando aqui, criando esse efeito bem interessante, que é semelhante a isso aqui, né? Que a gente está vendo aqui, ó. Então, ok. Agora a gente precisa criar as nossas superfícies, né? Que vão criar esse efeito que está ali também. E aí, para isso, a gente vai utilizar as nossas curvas antigas e as nossas curvas originais. O que a gente vai fazer, né? A gente vai dar um shift list nas nossas curvas antigas. E aí, o que isso faz, né? Como eu já mostrei em outro vídeo, né? Meu vídeo sobre manipulação de listas, a gente tem aqui uma lista com todos os itens. No caso aqui, a gente tem que dar a flatten, porque ela tá cada item em uma lista separada. Então, se eu der flatten, fica tudo na mesma lista. E aí, o que eu estou fazendo com esse shift list? Né? Eu estou empurrando um item dentro da lista. Né? Então, eu estou mudando a ordem da lista. Então, esse 1 vai passar a ser o 2, o 3 vai passar a ser o 4, e o 10 volta lá para o 0. Né? Então, se eu desativar o wrap, o que vai acontecer com o 10 é que ele vai simplesmente deixar de existir na minha lista. Beleza? E aí eu vou utilizar esse shift list, as minhas curvas que a gente acabou de criar. A gente vai dar um merge aqui nelas, né? Então a gente tem aqui uma lista toda grafted, então a gente vai dar um flatten. A gente vai juntar as duas, dar o graft aqui, que aí agora elas vão criar listas separadas de 2 em 2. E aí ele não criou porque o path da minha lista provavelmente está diferente, né? Está com path 2 e aqui está com path 1. Então, se eu der um simplify aqui, deve funcionar o que a gente quer. Então, não deu aqui, então vamos dar um simplify aqui e aqui. E pronto, agora já funcionou. Beleza? Então, vamos pegar aqui as nossas listas e criar agora um loft. Espera aí, loft. E aí ele cria já as minhas superfícies, né? Então a gente tem essa última superfície aqui que está indo do primeiro para o último, né? Por causa do wrap aqui desse componente. Então se a gente der um set boolean false aqui, desativar o wrap, ele vai sumir aí com a nossa superfície. Ok? Então, bom, basicamente por essa aula é isso de componentes que a gente vai utilizar e de Grasshopper. A gente pode colocar um custom preview. E aí, para melhorar a visualização, a gente pode dar um mesh surface. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei para vocês, mas sempre que o Rhino vai colocar, por exemplo, na vista renderizada, né, o Grasshopper também, ele transforma as nossas superfícies aqui em malhas, tá? Então, se eu pôr aqui, por exemplo, ele cria uma malha aqui, que nem sempre é uma malha muito suave, né? Muitas das vezes dá para ver aqui as bordas dessa malha, e aí vocês têm que alterar essa configuração para poder ficar mais legal de visualizar. O que vocês podem fazer é alterar aqui, né? Colocar, por exemplo, uma qualidade maior. E aí, mas o mais efetivo, né, o mais eficiente é transformar a nossa superfície em mesh, aqui direto do Grasshopper, e aí colocar o Custom Preview depois. E aí aqui a gente pode controlar a nossa resolução da nossa malha, né? Então fica mais fácil. Então a gente coloca aqui 50 por 50, por exemplo, que é bastante ignorante, porque fica muito suave, né? Desnecessariamente, talvez. E aí é isso. Ela fica bem mais suave de visualizar, bem mais bonito.
E a gente pode alterar aqui a cor, né? Colocar uma cor interessante, sei lá, vamos pôr cinza. Tá meio amarelado, né? Vou colocar um preto. Beleza. E ok, a gente terminou aí o que a gente vai fazer pela aula de hoje. E aí o que vocês podem fazer para deixar isso mais legal, né? É aumentar a quantidade de itens aqui, por exemplo, né? Então eu posso aumentar aqui, ó. Fica bem legal, mas está bem diferente do que está lá, né? Então, pô, alguma coisa assim. E aí já está bem mais semelhante a isso aqui, né? Aqui eles dividiram, né? E fizeram esses elementos de madeira, provavelmente. Então, eu imagino que você possa fazer isso muito facilmente panelizando isso aqui ou dividindo novamente as superfícies com as isocurvas, igual a gente fez aqui. Ó, vocês poderiam dividir aqui de novo, né? As superfícies. E aí criar outras superfícies a partir disso e fazer aí alguma coisa bem semelhante a isso aqui. Beleza, galera? E aí, aqui a gente pode alterar, como eu falei para vocês, essa suavidade aqui, né, da transição. Se dá zero aqui, ó, que vai começar no zero e aumentando. A gente colocar maior, ele vai começar nesse fator aqui e aumentando. E aqui a gente consegue aumentar aqui o quanto isso aqui está movendo, né? Pode colocar aqui, eu acho, alguma coisa com mais casas decimais, né? Para que fique mais interessante de visualizar. Aqui também, eu acho, né? Dá para pôr aqui também. Bom, e é isso, né? A gente pode, como vocês sabem, alterar todos os parâmetros, né? Porque a gente fez tudo paramétrico. Então, é isso, galera. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei aí, que é muito importante para ajudar o canal e divulgar o Grasshopper e o Rhino pelo Brasil. Se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te responder. Me mande sugestões aí, por favor, aí nos comentários de outros projetos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Outras coisas interessantes, pode ser padrões, qualquer coisa que dê para a gente fazer no Rhino, no Grasshopper ou no Revit também, etc. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.